que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente eu tinha visto mendigando perguntaram, não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, apenas não se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou na terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém, irmãs? Amém. Quando a gente me convidou, assim como as irmãs já falaram, eu sou muito nova, né? Principalmente perto das irmãs. Então, você cria uma responsabilidade ainda maior. Eu já tenho uma responsabilidade muito grande de estar aqui na frente das irmãs que vêm, as irmãs sabem. E sendo nova, então, a responsabilidade parece que triplica, multiplica. É uma loucura, irmãs. Mas amém, pela graça de Deus. E aí, veio no meu coração e Deus tem trabalhado em mim sobre processo. E quando eu pensei, lembrei do fato, eu me lembrei desse versículo. Lembrei de outro, como eu falei para as irmãs, vou ler durante a ministração. Mas eu lembrei desse versículo, vivendo sobre processo. Onde Jesus estava pelo caminho, estava realizando seus milagres, e aí ele encontra um cego de nascença. A Bíblia não fala a idade dele, não fala em que momento, mas eu estimo que ele já estivesse na vida adulta, então, sei lá, uns 30 e poucos anos, vivendo nessa situação de estar cego. De viver à beira do caminho, em algum momento ali, as pessoas até falam que ele vivia mendigando, então ele vivia à beira do caminho naquela situação, quem sabe uma vida já. E o fato dos discípulos terem indagado a Jesus pedindo, ele pecou, alguém pecou, porque alguma coisa aconteceu, os irmãos sabem que na época, né, lembramos da mulher do fluxo de sangue, as pessoas que tinham alguma enfermidade, elas eram excluídas, né, e tratadas como se alguma coisa ela tivesse feito para estar daquele estado, né? E eu acho fantástico em Jesus que, assim como na mulher de fluxo de sangue, ele faz questão de chamar essas pessoas. Na mulher de fluxo de sangue, ela encostou em Jesus. Jesus encostou, saiu virtude, ela ficou curada. Jesus, ok, ficou por aí. Não, Jesus fez questão de chamar ela de filha. E a mesma coisa aqui no cego de nascença. Então, eu acredito que se os discípulos indagaram, imagina as pessoas que estavam ao redor. Então, provavelmente as pessoas ficavam julgando ele, ou jogando para um lado, para o outro, porque hoje a gente tem um julgamento mais polido, vamos dizer assim. A gente julga mais no canto da gente, né? A gente não tem costume de empurrar uma pessoa e falar, eu não quero ficar perto de você, você é errado. Não, normalmente a gente fala para uma outra pessoa, tá ali, tu viu, tá bem estranho, né? A irmã viu, tá esquisitinha, né? Então a gente tem esse hábito, mas antigamente era mais fácil você excluir, porque era, digamos, conjunto, né? Era estranho essas pessoas estarem inclusas. Então, eu estimo que muitas pessoas jogavam ele pro canto e diziam, ele pecou, ele fez alguma coisa. Ele mereceu estar aí. E eu imagino o psicológico deles entendendo e pensando, realmente eu fiz algo, ou, né, porque hoje a gente conhece Jesus, hoje a gente tem consciência no quão poderoso Deus é, e para buscar. Mas eu conversava com meu marido, antigamente não tinha esse livro. Então, não tinha essa percepção. Ele, muito menos de Jesus. As pessoas não diziam que ele era falso profeta, uns que diziam que estava blasfemando. Então, ele não tinha essa percepção que ia passar Jesus por ali para receber a cura dele. Mas ele estava no processo, porque senão Jesus não tinha passado, ele não estaria ali. E aí, Jesus passa e os discípulos indagam. Jesus, quem pecou? Quem deles? O que ele fez? E aí, Jesus faz questão de dizer que não, ninguém pecou. E aí, que eu acho lindo e maravilhoso é que Jesus diz assim, o que acontece era para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aleluia. E o que é fantástico, porque a gente pensar no processo, a gente pensar no processo dele. A gente não sabe, como eu disse, a idade que ele tinha. Mas ali já há um tempo, irmãos. E você pensa você há um tempo sem enxergar, sem esperança alguma de enxergar, mendigando, sendo excluído pelas pessoas. É um processo árduo, cansativo, exaustivo. Mas ele manteve-se no processo. E aí Jesus diz assim, não tem nada de errado, mas a obra de Deus vai ser manifesta na vida dele. E aí o que acontece mais pra frente, que as pessoas que estavam falando e subjugando não o reconhecem. Elas falam, não é ele. E ele disse, não, mas sou eu.
Disse, não é a mesma pessoa, porque onde Jesus passa, o processo que Jesus faz em nós nos transforma. E a gente se torna nova criatura. Eu não digo de aceitar a Jesus de fato e virar nova criatura. Eu digo de estar com Jesus e passar por um processo. Passar no processo da graça de Deus. Porque às vezes é muito fácil Deus permitir dar um milagre. A gente está com um problema e chegar em Jesus e dizer, Jesus, eu preciso do milagre. Só que aí o milagre resolve a crise. Aí Jesus disse assim, não, eu quero que você passe pelo processo e você seja transformado no processo. Aí tu vive o milagre. Muitas vezes, para viver o milagre, a gente precisa passar no processo. Muitas vezes, Deus só quer transformar no processo. E aí Deus mostra o Deus de provisão no processo. Um Deus de pão e água, literalmente. Porque Ele provê durante o processo. E aí a gente deixa de ser nova criatura, de ser uma velha criatura, e a gente passa a ser uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Porque Deus passou em nós. Nós precisamos ser transformadas pelo Senhor e deixar o Senhor trabalhar em nós. E às vezes o processo é tão difícil, né? Eu falava com alguém que estava passando por um processo similar a uma situação que eu passei. E aí eu olhava e falava assim, ela estava de maneira assim, apavorada. Aí eu falei, realmente, o processo é bem difícil, é bem árduo, assim, às vezes até falar, sou até irônico, né? Tu falar pra pessoa, nossa, realmente é bem complicado mesmo passar por isso. Mas é tão complicado, mas é tão gratificante depois que você passar e você vê assim, nossa, Deus me transformou de uma maneira tão fantástica. Às vezes não é nem perceptível, tu nem entende, tipo assim, Deus tá trabalhando, você tá tipo assim, não tô entendendo, Deus. Era só um milagre. Será que Deus não me ouviu? Não entendeu o milagre? Aí chegou a irmã e fala, vai dar tudo certo, irmão, fica tranquilo. Olha, senti de Deus de te dar esse vestido. Olha, senti de Deus de dizer que vai dar certo. E aí você fica, Deus, não tô entendendo, eu só pedi um milagre. Deus não pediu as pessoas virem falar que tá tudo certo. E Deus estava trabalhando no processo. E às vezes a gente não está entendendo que Deus está fazendo o processo. Irmãs, vamos para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel a gente vai ver sobre Ana. Também vamos ler alguns versículos. 1 Samuel quanto? 1 Samuel capítulo 1. Capítulo 1 e versículo 2. Amém? Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Vamos para o versículo 4, irmãs. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dobrada, porque amava, apesar do que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia anos após ano. Vamos para o versículo 20. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Amém, irmãs? Amém. Aqui em 1 Samuel vai falar sobre a história de Ana, que as irmãs conhecem, né, provavelmente bastante. E a Bíblia ela deixa clara várias situações. Primeiro, que era Eucana, tinha a mulher Penina e Ana, e ele deixa claro que Penina tinha filhos e filhas e Ana era estéril. Segundo, ele deixa claro que Eucana amava mais a Ana do que Penina, porque ele dava a porção dobrada a Ana. Mas ele deixa claro que isso não impedia a Ana ao desejo de ser mãe, porque o desejo, a vontade de Ana era ser mãe. E aí, posteriormente, a Ana engravida e Deus lembra-se dela, né, e permite ela ser mãe. E nesse processo todo, Penina a irritava. Penina usava de meios para incomodar a Ana, cutucar a Ana, que não tinha a possibilidade de ser mãe e de dar à luz. E aqui a Bíblia, novamente, ela não retrata o tempo que isso se prolongou, mas fala ano após ano. A gente estima-se que é tempo, um bom tempo entre meio. E eu falava com meu marido, eu tenho quase por certo que não foi a primeira vez, porque aqui a Ana faz um voto, que foi a primeira vez que a Ana fala para Deus, Deus, eu quero ser mãe, me permita a ser mãe. Eu não quero acreditar que nesse tempo todo de sofrimento foi a primeira vez. Mas o que Deus trabalhou em Ana foi o processo. Deus viveu no processo, só que no processo Deus estava com Ana. Deus estava em todo momento com Ana. Deus precisava trabalhar em Ana. A Penina incomodava, mas Ana permaneceu no processo. Ana seguiu no processo, porque quando Deus proveu, ela engravidou.
E ela fez um voto, e após o voto, ela recordou o seu senhor e disse, eu fiz e eu cumpri e vou entregar a Samuel. E hoje Ana não é lembrada por ser uma mulher estéril, Ana não é lembrada por ser julgada por Penina, Ana é lembrada por ser mãe de um dos maiores profetas, que foi Samuel. Porque ela se manteve no processo. Deixou Deus trabalhar no processo. Aleluia. Vamos para Gênesis, irmãs. Em Gênesis capítulo 37. E versículo 36. Aqui em Gênesis, do 37 até o 50, ele vai falar sobre a história de José. Vamos ler só alguns versículos. Capítulo 37, versículo 36. Amém, irmãs? Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Vamos para o capítulo 39, e versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a sua casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Vamos para o versículo 21. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e ele lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Irmãs, história de José. José, então, é jovenzinho, lá, bem pequeno. Israel já fala ali que ele era o mais amado, desgostava-se mais dele, né? Foi feita a túnica. E aí José sonhava. E José sonhou e contou aos seus irmãos que dava-se entendendo esse sonho que os irmãos iam se curvar a ele. Isso gerou ciúme nos irmãos, né? Estou falando brevemente da história. Causou ciúme entre os irmãos tentaram matar ele, ao invés de matar, venderam. Aí vem o versículo 36. José foi vendido para Potifar. Ali Deus já estava com ele, porque Deus já permitiu com que lá dentro do faraó fosse comprado a José. Aí vem o versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com José. Que a gente entende que as irmãs bem sabem que no final a habilidade era tornar José governador do Egito. Deus podia ter vindo e colocado e falado ele vai ser governador do Egito? Deus podia ter transformado ele em governador do Egito. Podia. Tinha autoridade para isso, mas Deus trabalhou um processo em José para que ele se tornasse governador. Deus trabalhou em José para que ele se tornasse governador. Mas em todo momento ele estava com ele. Aonde ele foi, estava com ele. Aleluia. Aí ele chega na casa de Potifar, Deus estava com ele. Para mostrar que Deus estava com ele, ele se tornou administrador dentro da casa do Potifar. Ele administrava todos os bens do Potifar. Ele tinha sido vendido, irmãs. E ele se tornou administrador dentro da casa do Potifar. E Deus abençoava os bens dele por conta de José, porque Deus estava com José. E as irmãs sabem, no decorrer da história, a mulher de Potifar, ela arma contra José, e José vai parar na prisão. E aí vem o versículo 21. Mas o Senhor estava com ele. E aí lá na prisão, Deus tratou com bondade. Né? O carcereiro viu bondade nele e tornou ele um encarregado dentro da prisão. Deus mantinha com ele dentro do processo. Deus estava trabalhando, mas não abandonou. Deus continuava dentro do processo, provendo sobre a vida de José. E aí o que eu acho fantástico e que se aplica para nós é um versículo que eu não li, que é o versículo 15 do capítulo 40, é que ele fala assim, ele fala para os carcereiros para não se esquecer dele. Ele fala, pois fui trazida à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ou seja, ele não entendeu. Ele não estava entendendo. Ele não entendia que Deus estava com ele. Ele estava assim, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei como que eu vim parar aqui. Eu não sei como que eu fui vendido, mas eu não mereço estar aqui. Então, se vocês puderem estar me tirando daqui,
Eu não estava entendendo. E muitas vezes a gente está no processo, está sendo moldado, está sendo trabalhado, está sendo transformado, mas a gente não viveu o milagre, a gente está tipo assim, Deus, eu não estou entendendo. Não era bem isso que eu tinha pedido. Eu tinha pedido um milagre, Deus. O que é isso? O que são essas pessoas? O que está acontecendo? Por que está demorando tanto? O que está ocorrendo nesse meio tempo? Aí passa, vem a graça e aí Deus nos mostra o processo. Então Deus estava em todo o tempo provendo sobre a vida de José, mas ele não entendia que Deus estava com ele. Então, tipo assim, como assim? E aí foi que ele estava na prisão, aí o Provik, né, eu acho que era o chefe dos copeiros e os chefes dos padeiros, fosse parar na prisão, eles tiveram sonho, José revelou os sonhos deles, e aí José fala esse versículo, fala, olha, lembre-se de mim, quando vocês saírem daqui, se vocês puderem lembrar, que eu não sei como que eu estou aqui, mas eu não sou para estar aqui, se vocês puderem me lembrar, e aí eles saíram, quando eles saíram, o chefe de padeiro realmente foi enforcado, como ele tinha revelado o sonho, mas o chefe dos copeiros esqueceu-se dele. E foi até que o faraó teve sonhos. E aí chamou todos os magos e ninguém conseguia interpretar o sonho. E aí ele disse, olha, eu conheço um jovem hebreu que estava lá na prisão e soube. E aí trouxeram José. E aí trouxeram José e José revelou. E aí ele se torna o quê? Governador. E aí o rei faraó disse que só acima dele tinha ele. Mas esse tempo aqui, a Bíblia também não fala quanto tempo. Mas aqui, quando a gente lê ali no início do capítulo 40, fala algum tempo depois. Aí depois aqui ele fala, após o final de 2 anos. Então, isso é tempo que ele está na prisão. Então, foi um grande tempo sendo trabalhado pelo Senhor. Mas nós carregamos a arca da presença em nós. Precisamos ser moldados, transformados pelo Senhor. E permitir que a graça do Senhor habite sobre nós. Amém. A Vande falava a última quarta-feira sobre vamos lutar, vamos para a guerra, irmãs. Vamos vencer nossas lutas e vamos pela graça do Senhor. Vamos deixar viver o processo, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas Deus se mostra um Deus de provisão, um Deus de cuidado, um Deus amoroso. Que às vezes a gente não entenderia isso, só recebesse o milagre, mas aí Deus vem com o processo e nos dá capacitação para viver. Amém, irmãs? Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje à tarde.